Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, eu queria dizer que tá sendo um desafio estar aqui com vocês hoje, mas que seja para a glória de Deus. Amém? Eu queria ler um trechinho de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 23, que diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Algo que eu queria falar aqui, né? Primeiro, a questão que ele diz, né, sobre um novo caminho, que é ele quem tem esse poder maravilhoso de transformar as nossas vidas, de nos dar uma nova oportunidade. E o que mais me chama a atenção, o que mais tocou o meu coração realmente quando eu li, é que ele quer que a gente se achegue a ele com um coração sincero, um coração puro, um coração voltado para Deus, né? Um coração queimando de amor por Jesus, com a certeza, com fé, né, daquilo que a gente crê. E com fé que ele vai nos purificar, ele vai nos dar uma vida nova, ele vai nos limpar, nos transformar realmente. E que a gente sempre busque, sabe, um coração voltado para Deus, um coração sincero diante da presença de Deus, que é uma presença tão maravilhosa, uma apresentação santa, né? E mesmo a gente sendo tão errados, pecadores, Ele escolhe nos amar e nos colocar diante da Tua graça para que a gente possa se achegar a Ele. Isso é maravilhoso. Então que a gente busque esse coração cada vez mais voltado para Deus realmente e com a certeza, com fé naquilo que a gente crê que é Jesus Cristo. E por último, né, eu achei muito interessante o fato da gente se apegar a essa esperança que a gente professa, aquilo que a gente realmente acredita que é Jesus. Então que a gente se apegue nisso, se apegue na fidelidade dele, se apegue no quanto ele pode transformar as nossas vidas na graça e no amor dele todos os dias. Amém?
pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês, de poder estar vindo aqui compartilhar alguma coisa, uma reflexão, mesmo que nesse momento de distanciamento, em reuniões online. É sempre bom poder, de alguma forma, estar junto e compartilhando algo com vocês. Bom, o que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje é algo que Deus tem falado comigo nos últimos dias e que eu coloquei como tema Viver pela Fé. Inicialmente aqui a leitura dos textos, a gente vai ficar ali em Hebreus capítulo 11 e depois eu vou acrescentar mais alguns. Bom, vamos ler lá então Hebreus 11, de 1 a 3, que fala assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui no versículo 1, fala de uma certeza concreta, porque ele fala assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam. E depois ele fala convicção de fatos que se não veem, né? Então, ele está falando de algo aqui concreto e uma confiança sem espaço para dúvidas, né? E a certeza em relação às promessas de Deus, das quais a maior e melhor, sem dúvida alguma, é a vida e obra de Jesus Cristo, né? Mas, fazendo uma pausa aqui nesse capítulo 11, eu vou voltar um pouquinho lá no capítulo 10, nos últimos versículos do capítulo, do 35 ao 39, para que a gente consiga compreender um pouco melhor o contexto que está inserido esses versículos. Ele fala assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, aqui nesses versículos, né, a gente pode destacar algumas coisas, né? A perseverança que ele fala, que é necessária para que a gente faça a vontade de Deus e receba das suas promessas. A parte que ele fala que o meu justo viverá pela fé, e da parte que ele fala do que os que perseverarem, né, que nós somos dos que perseveram, e nós somos os que creem são salvos. Então, aquele que quer agradar ao Senhor, que fizer a vontade de Deus, né, e não retroceder naquilo que já alcançou em Jesus Cristo, deve viver pela fé. Em outras palavras, né, o autor quer dizer que o tipo de fé que leva uma pessoa a perseverar é uma fé objetiva, uma fé demonstrável, uma fé testemunhável, né? Então, a gente deve buscar fazer a vontade de Deus através disso, né? Através dessa fé objetiva e que a gente consiga demonstrar e testemunhar sobre ela. E aí ele avança, né, para aquele ponto onde ele vai para o capítulo 11 e fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, né? Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a partir desses 3 versículos, a gente pode chegar a 7 expressões sobre fé, que vai nos ajudar a compreender melhor e a defini-la, né? Então, o primeiro é que a fé é a certeza, que está lá no versículo 1. E por quê, né? Porque a fé é prática e se baseia na palavra de Deus, e não naquilo que a gente vê ou conhece.
Então, a fé ela é prática, né? E completamente baseada na palavra de Deus. Não é algo que vem de nós, ela vem de Deus. Por isso que fé é a certeza. No segundo ponto, a fé implica em esperança, que também está no versículo 1. A fé em Deus, né, que nos dá essa esperança. E a esperança é a que nos leva para frente. Por quê? Porque a gente tem que ter essa esperança. Por exemplo, falando na parte humana, uma pesquisa para avançar, ela tem que ter uma esperança de chegar a um ponto, né, a um resultado, igual agora, que a gente está passando pelo momento do coronavírus. A gente está na esperança de que as pesquisas resultem em uma vacina, em uma solução para que volte tudo ao normal. E assim também é a nossa fé, né? Ela implica em esperança. A fé em Deus é que nos leva, que nos dá essa esperança. A esperança das promessas, da que a palavra seja cumprida, a esperança do retorno de Cristo e tudo mais. Então, essa esperança que nos leva para frente. O terceiro ponto é a convicção, que também está no versículo 1, que é o campo da fé invisível e exige de nós uma convicção, né? A convicção na palavra, a convicção nas promessas de Deus, e a gente deve crer na autenticidade da sua palavra. Ter a certeza de que a palavra é real, é viva, verdadeira, e ter essa convicção, né? O quarto ponto, fatos que não se veem, também no versículo 1. A gente deve crer em sua palavra, né? Pois foi Deus quem inspirou a homens para que escrevessem. Por isso a nossa fé deve ter como fundamento a palavra de Deus, né? Então a gente deve crer na palavra, se basear na palavra, ter a nossa fé fundamentada na palavra. Quinto ponto, a fé proporciona um bom testemunho, que aí está no versículo 2, assim como os relatos presentes em todo o capítulo 11, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas a fé, ela proporciona um bom testemunho. Igual eu falei aqui no final do capítulo 10, que a fé ela deve ser objetiva, demonstrável e uma fé testemunhável, né? Então, a fé, ela tem que proporcionar um bom testemunho, né? Tem que ser algo que a gente faça a diferença diante das pessoas, algo que a gente testemunhe e as pessoas enxerguem a Cristo nisso. Ponto 6, reconhecer que o universo foi criado por Deus, está no versículo 3, né? Igual ele fala aqui. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí, consequentemente, o ponto 7, a fé nos faz reconhecer que o visível veio a existir do nada, né? Através da palavra de Deus. E a gente tem tudo relatado lá no livro de Gênesis, e aí a gente pode crer e ter fé e reconhecer, né, que o visível veio a existir do nada, através da palavra de Deus, através dos seus comandos, e tudo passou a existir. Então, esses 7 pontos, né, essas 7 expressões sobre fé, elas nos ajudam a compreender e a entender melhor o que é a fé e qual o sentido que o autor quis dar aqui nesses versículos, né? Avançando um pouco no mesmo capítulo, a gente vai lá para o capítulo 6, para o versículo 6, que fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E aqui, né,
o versículo ele vai nos mostrar que sem fé toda e qualquer obra humana ela fica de fora. É impossível agradar a Deus com as nossas práticas, com a nossa natureza humana e com as nossas convicções, né? Então, a gente deve buscar essa fé. E ele fala aqui, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E além disso, o versículo ele destaca 2 pontos aqui. A necessidade de termos uma confiança absoluta na existência de Deus, crer e ter isso muito claro, muito objetivo de que a gente tem essa necessidade, né? E a certeza de que Deus galardoa, né, recompensa os que o buscam de coração, igual ele fala aqui no final do versículo. Bom, aqui eu preciso fazer uma breve observação sobre o capítulo 11, né? Esse capítulo está repleto de exemplos de fé. E aqui, né, homens e mulheres retratados nesse capítulo, eles experimentaram todo tipo de dificuldades enquanto eles viveram, e para isso nada melhor, né, do que bons exemplos para nos inspirar e a perseverar e vivemos pela fé. Então, esse texto aqui ele vai chamar atenção para uma série de eventos que eles vivenciaram enquanto aprendiam a conhecer o Eterno, né? Porque o propósito de Deus era que eles vivessem pela fé e assim eles enfrentassem seus dias pautando as decisões e atitudes deles pelos valores do reino de Deus, conhecendo cada vez melhor o Senhor. E então fica aqui como recomendação para vocês, se possível, claro, que vocês façam a leitura do capítulo 11 inteiro, onde vocês vão encontrar breves relatos de grandes exemplos de fé, como, por exemplo, o de Abel, de Enoque, o de Noé, o de Abraão, de Sara, Isaque, Jacó, Esaú, José, Moisés, Raabe e alguns outros que ele não aprofunda tanto, mas que a partir do versículo 32, os relatos de tudo que essas pessoas viveram e experimentaram em nome da fé em Cristo, né, é algo assim que chama muita atenção. É algo inspirador, é algo impressionante. Eu separei alguns pontos aqui que ele coloca lá. Ele fala sobre conquistar reinos, praticar a justiça, alcançar o cumprimento de promessas, fechar a boca de leões, apagar o poder do fogo, escapar do fio da espada, tirar forças da fraqueza, enfrentar zombaria e açoites. E muitos ainda eles foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio e postos à prova, né? Enfim, então fica essa recomendação de que, se vocês tiverem interesse, vocês façam a leitura de todo esse capítulo. Então, para eles viver pela fé, né, referia-se a direcionar a vida inteira por Deus e para Deus. É o ponto de você abrir mão completamente do seu eu, das suas próprias vontades, né, e viver completamente por fé e para o Senhor, para agradá-lo. Então, muito mais do que adotar e cumprir certas práticas religiosas ou ser adepto de uma confissão doutrinária, né, na prática isso significava sim receber muita resposta e intervenção do Senhor, mas também passar por muita prova e sofrimento, como vai estar em todos os relatos que eu citei aqui, pelo capítulo 11. E aí eu parei, né, e falei, e hoje, né, em relação à nossa fé? Como que a gente poderia fortalecer a nossa fé? Como colocá-la em prática, né? Mais para frente a gente vai falar exatamente como colocar em prática, né, e alguns versículos que falam sobre isso. Mas aí eu levantei alguns pontos aqui de como a gente pode, na prática, estar buscando a presença do Senhor e fortalecendo a nossa fé, que seria através da oração, através da adoração, em comunhão com outros irmãos, através de testemunhos e experiências, né? Experiências das mais diversas possíveis em Cristo, na nossa caminhada com Ele.
De toda forma, né, a fé era um dom precioso que ia sendo enraizado no coração desses homens e mulheres, né? E consequentemente, forjando neles o caráter de Cristo, o que a gente deve buscar também, né? A gente deve buscar essa transformação, a gente deve ter em nós o caráter de Cristo, né? E dia após dia ser melhorado e se buscar nos parecermos mais com Cristo, né? Avançando aqui, eu vou lá para Efésios agora, fazer a leitura do capítulo 2, do versículo 8 até o 10, que fala assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o que esses versículos querem falar, né? De cara aqui a gente já vê com a principal parte, né? Porque pela graça sois salvos, e mediante a fé. E isso ele deixa muito claro que não vem de nós, não é algo que a gente vai conquistar, não é algo que a gente vai fazer por merecer, não é algo por obras nossas, mas é única e exclusivamente pela graça. E a fé também ele coloca que é um dom de Deus, né? Então, nada vem de nós, nem a própria fé. A própria fé vai vir dado por Deus. Então, definitivamente aqui, né, nenhum sentimento ou esforço que a gente faça tem o valor ou a capacidade para influenciar a salvação pessoal nossa. E a salvação é simplesmente uma dádiva de Deus. E aí avançando, né, e dando continuidade no que a gente estava falando lá em Hebreus, assim como antes, hoje continua sendo assim, né? É por essa fé que nós somos chamados a viver. E igual falou aqui também nessa passagem de Efésios, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E a gente precisa dessa transformação da graça de Cristo e de receber essa fé dele. E a fé em Deus, ela está profundamente vinculada à vida diária aqui e agora, né? E deve ser, ela precisa ser o combustível de tudo que nós somos e fazemos. Porque, igual falou lá no outro versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé em Deus, ela está profundamente vinculada no nosso dia a dia, na nossa vida e nos nossos hábitos. Aí no versículo 10 de Efésios, Paulo fala, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aí, Tiago 2,14, ele vai falar assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí, fazendo uma relação entre esses dois versículos, né, um somado ao outro, Paulo fala que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que a gente andasse nela, né? Então, além de a gente receber a salvação por graça, a fé, ele espera que a gente viva consequentemente, após essa transformação nele, em boas obras. E aí aqui Tiago, ele não está falando que as boas obras podem salvar alguém e se sobrepor à graça de Cristo. Mas Tiago afirma que a fé sincera e viva se manifesta naturalmente por meio das boas obras, né? É uma consequência. Então, um não exclui o outro, mas sim um é consequência do outro. E aí Tiago conclui no versículo 26, no capítulo 2, que porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, assim como a vida em nosso corpo humano se demonstra através da respiração, do nosso coração, do sangue correndo em nossas veias, uma fé viva, ela transparece naturalmente as boas obras, né?
É uma consequência das transformações que vão acontecendo em nós através de Cristo. E isso vem de dentro para fora. E Ele espera de nós essas boas obras, né? Porque como eu já falei e repito, lá no versículo 10 de Efésios, do capítulo 2, né? Ele fala que, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a gente foi feito para isso. Ele espera que nós vivamos essa fé prática, objetiva e com ações, né? Com essas boas obras. Então, na prática, o que são essas boas obras? A gente aprofundando um pouco nesse assunto. Seria tudo aquilo que glorifica a Deus. Tudo aquilo que a gente fizer e glorificar a Deus e agradar a Ele, e tiver dentro da sua vontade, isso são boas obras. Mas vamos ler lá em Mateus 5, do versículo 13 ao 16, que fala assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz em vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Ou seja, nós temos que fazer a diferença aqui e agora, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, na nossa forma de falar, de pensar, de agir. A gente tem que externalizar isso, né? Através da nossa fé objetiva, prática, testemunhável e agradável a Deus. Bom, aí como conclusão, né, chegando ao fim dessa reflexão, vamos ler lá Hebreus 12, de 1 a 3, que fala assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, como conclusão, aqui em Hebreus o autor coloca que a gente deve olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Ele é nosso maior exemplo, ele é a nossa maior referência. Por mais exemplos que falem todo o capítulo 11 lá, todos os testemunhos de fé, de prática, de vivência da palavra e das coisas do reino de Deus, o nosso maior exemplo é Cristo. A gente deve olhar para Ele, a gente deve se basear nele, a gente deve imitá-lo, buscar dia após dia ser mais semelhante a Ele. Ok? Bom, então encerro aqui essa breve reflexão. Espero que tenha acrescentado algo para vocês, que Deus tenha falado com vocês e abençoado a vida de vocês, assim como Ele abençoou a minha e falou comigo. Uma boa noite e até mais.